Jovens, bom dia ou boa tarde para vocês, né? Professor Robson. Para aqueles que não puderam estar na segunda-feira e estão estranhando a minha presença, né? Porque eu me adiantei, né? Me despedi de algumas pessoas. Não que eu fosse propriamente já garantido como ex-professor de vocês, tá? Mas a gente se adianta porque essas coisas elas podem acontecer da noite pro dia e de repente você entra o agosto e entra sem ter se despedido das pessoas, né? Sem ter dado muito obrigado, enfim, e falado bem delas, né? Porque a convivência tem sido muito boa com vocês. Só recapitulando para aqueles que eu já falei na segunda-feira, o Estado ele está chamando, já fez 2 convocações, né? Mas eu ainda não fui contemplado nessas convocações. Deixa eu colocar para cá. Eu ainda não fui contemplado nessas convocações, então eu estou aguardando. E para ser mais preciso, eu não sei exatamente o que eu vou admitir, né? E como vai ser essas coisas, né? Eu não sei se eu vou admitir os 2 turnos, não sei se eu vou somente ficar em um, eu não sei se eu vou ficar em nenhum. Tem também essa possibilidade, né? Eu continuar com vocês. Até porque, como eu estou nas Rabeiras, eu não sei se eu vou ficar aqui no Quixadá ou se eu vou para outro município, enfim, sem condições, digamos, quase que mínimas de uma boa vivência, né? Digamos assim. Então, assim, gente, está muito aberto. E para aquele pessoal que não teve contato comigo na segunda-feira, eu estou falando agora que estamos aguardando, né? Enquanto estamos aguardando, as aulas continuam, né? E não sei se vocês lembram desse conteúdo aqui, eu cheguei a colocar para vocês conteúdo de Animals. Eu cheguei a colocar, eu estava olhando aqui nas datas, no dia 27 de maio, tá? Só que a gente, como é que eu posso dizer? A gente foi meio que atropelado pelos conteúdos, pelos feriados, pelas revisões que eram necessárias, né? Enfim, a gente já entra o mês de junho praticamente fazendo avaliações, porque você dá uma aula, dá uma revisão e prova, né? E na semana seguinte prova de novo para aqueles que não fizeram, né? Então esse conteúdo ele ficou muito imprensado, não deu para eu trabalhar com ele, eu só joguei e não deu para trabalhar com ele. Então eu vou pedir que nós voltemos e trabalhemos esse conteúdo aqui, tá? Até porque ele é muito importante. Muito importante. Esses nomes aqui, vira e mexe, eles aparecem nas nossas vidas, né? Então são nomes aí que fazem parte aí do nosso cotidiano. Não sei se vocês perceberam, eles estão divididos por categorias, né? Esse nome aqui, ele não é um falso cognato, ele é um cognato mesmo, ou seja, essa palavrinha aqui, ela lembra muito uma que existe no nosso vocabulário de insetos, né? Então, são os insects. E aí você tem 6 possibilidades, 6 elementos que você pode categorizar como insetos, né? Então, nessas fotinhas aí, vocês vão achar 6 insetos, tá bom? Essa próxima categoria aqui é Farm Animals. Farm Animals. Professor, o professor não está falando animals nem animals. Eu poderia estar falando qualquer uma das duas, tá? O americano e o inglês, eles entenderiam o que nós estivéssemos falando, tá bom? Se eu falasse animals com E, animals ou animals, como um britânico propriamente.
Eu estou fazendo a mistura dos dois, né? Aquela pronúncia que eu falei para vocês. Você abre a boca como se você estivesse falando um A, só que você pronuncia um E. Animals, tá bom? Farm animals. Então, o que é uma farm, né? São animais típicos de serem criados em fazendas, né? Então, animais, como é que eu posso dizer? Animais do campo. A gente pode até falar dessa forma, né? Mas campo dando um sentido de fazenda, tá? Não são animais, você poderia até dizer animais de fazenda, tá? Farm animals. Não sei se vocês sabem, aquele programinha ali da Record, a Fazenda, em inglês ele é farm, tá bom? Farm significa fazenda. Então você tem aí 8 possibilidades, né? Eu não falei as palavras, né? Aqui é bee, butterfly. Cuidado com essa palavrinha butter, que é um dos elementos que nós utilizamos ali para nossa alimentação, tá bom? Porque você tem a fly e a butterfly, tá? Professor, fly não é voar. Fly, gente, ali é com uma outra vogalzinha, tá? Não que o Y seja propriamente uma vogal, tá? Mas ali é com outra vogalzinha, ali é um outro contexto, tá? Fly com Y significa um dos insetozinhos que vocês vão achar, tá bom? Só isso aqui não é nem uma cognata, isso aqui é uma palavra exatamente da mesma forma que a gente encontra no nosso vocabulário, exatamente. Só que a pronúncia é um pouquinho mais rebuscada, né? Mosquito. Pessoal, eu tô vendo algumas palavras com sublinhadas algumas sílabas, né? Por exemplo, aqui. O que significa essa sublinhação? Significa que aquela sílaba ela é atônica, tá bom, gente? Então você não fala mosquito, você fala mosquito, porque o que é o mais forte, tá bom? Exemplo aqui, ó. Spy. Você não vai falar spider, você vai falar spider, tá bom? E aqui é uma sílaba só, então não tem esse negócio de sílaba tônica ou não. Wasp, tá bom? Deixa eu ver as próximas aqui. Bull. Essa palavra ela é muito esse B, ele sempre é utilizado com esse animal, né? Animais da fazenda, animais do campo, né? Bull, chicken, cow ou simplesmente cow, tá? Que é exatamente a transcrição fonética que ele traz aqui, ó, cow, tá? Esqueçam aquilo que eu falei, cow não, é cow, tá bom? Goat, horse, pig. Professor, não é pig, não? Você pode até falar, eles vão entender, mas falem assim um pouco mais pronunciável, digamos assim. Pig. Rabbit. Professor, não é rabbit, não? E nem é habit, não? Aquilo que eu falei para vocês, a mistura do A com E. Rabbit, tá? Sheep. Rabbit é aquilo que o Pernalonga era, tá bom? Já dando aí um spoiler para vocês. Essa próxima categoria aqui é wild animals. Wild. O que significa wild? Wild significa selva, tá bom? Então, wild animals são os animais selvagens, aqueles que não são criados no campo,
nas fazendas, eles são livres, né? Nas selvas, né? Você tem o bear, camel, crocodile, dolphin. Isso aqui tem até uma história da mitologia grega, tá, gente? Dolphin, tá? Elephant, giraffe, gorilla. Essa palavra ela é estranha porque ela tem duas pronúncias também. Você tem kangaroo ou simplesmente kangaroo e kangaroo, com essa última sílaba aqui mais forte, tá? Você tem kangaroo ou simplesmente kangaroo, tá? Lion, mouse, shark, tiger, whale, tá? Whales são animais fantásticos, tá bom? Fantásticos que eu digo não de fantasia, tá? Mas de muito bem quistos, né? Muito bem vistos. Aí você tem os birds. Birds são os pássaros, tá? Aí você tem o duck. Esse D é soprado mesmo. Você não fala duck, você fala duck. Eagle e swam, tá bom? Então vou colocar esse arquivo de novo para vocês, aí vocês enumerem, na próxima aula a gente corrige, tá bom? É isso.